Bom dia. Dois deputados quiseram incluir a história do povo cigano nos currículos escolares. Isto na Assembleia Municipal de Lisboa. Dois deputados independentes eleitos pelas listas do Partido Socialista. E devo começar já por avisar que não há nada mais extremista e mais fanático do que estes deputados independentes que acham que, por não estarem sujeitos à hierarquia de um partido político, isso dá-lhes uma santimónia que Deus nos acuda. Mas, enfim, o papel deles falava em comemorar a cultura e a história do povo cigano e em lutar contra o preconceito e a discriminação sentida por essa comunidade. Enfim, não se deram ao trabalho de nos informar quais eram as matérias que eles propunham retirar dos currículos escolares para lá inserir esta. Mas há aqui pontos mais importantes. Eu vou falar-vos de ensino, de tradição, de cultura e de preconceito. Lembram-se da família Mesquita Guimarães. A família Mesquita Guimarães mora em Famalicão e tem dois filhos em idade escolar que afastou da disciplina de cidadania. O Estado não concordou e decidiu substituir-se aos pais e despejou em cima deles o Tribunal, os recursos das centenas, os recursos das sentenças, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e todo o armamento burocrático e repressivo a que um Estado pode recorrer quando decide aliviar um cidadão dos seus direitos, liberdades e garantias. O mesmo Estado não teve qualquer interesse numa rapariga de 15 anos a quem dispensou, em 2017, de frequentar a escola e terminar o ensino obrigatório. Esta miúda de Avis foi abandonada à tradição da cultura cigana, acabei de citar, segundo o despacho de Joana Gomes, juíza da comarca de Porto Alegre, que a considerou desmotivada para frequentar a escola e munida das competências suficientes para desenvolver uma atividade profissional. Tudo isto são citações. E que espécie de atividade profissional esperava a miúda de 15 anos? O despacho também esclarece, diz placidamente, que é ajudar a mãe nas tarefas domésticas. É este o caminho recompensador, voltei a citar, que o despacho de Porto Alegre aponta à miúda, no sentido da integração social no seu meio de pertença. Voltei a citar. O seu meio de pertença, é assim que a sentença fala. O que é isto deste meio de pertença? Por amor de Deus, quer dizer. É viver num acampamento sem condições sanitárias, sem coisa nenhuma. É levantar-se às 4 ou às 5 da manhã para ir vender camisolas na feira. Quer dizer, esta abominação, a que eles chamam o meio de pertença, não é mais do que perpetuar a miséria. E eu não sei onde é que andou a esquerda, e onde é que andaram as feministas, e onde é que andou a bendita Comissão de Proteção, que tão prontamente se mostrou disponível para retirar aos pais dois rapazes felizes, educadíssimos, excelentes alunos, mas deixou esta rapariga de 15 anos permanecer analfabeta e preparada para uma vida de tarefas domésticas, de resto, como a mãe, como a avó e todas as senhoras daquela tão celebrada tradição cultural. Quem a protege, esta miúda de Avis? Ou por ser cigana, ela não tem os mesmos direitos à proteção, ao apoio e ao ensino, no fundo? Estas duas histórias correm num tempo inferior a 4 anos de diferença e era o mesmo Estado, o mesmo governo, a mesma esquerda totalitária, a mesma prepotência e o mesmo Portugal. Os miúdos de Famalicão serão livres e preparados pelos pais, mas a miúda de Avis teve uma sorte diferente, não porque o Estado fosse outro, mas porque era outra a sua etnia e a sua tradição cultural. Quem é que foi racista? Somos nós é que somos racistas. E depois aparecem-nos nas assembleias estas almas com um arzinho todo beatão, a defender estas idiotias. Em que mundo é que eles vivem? O melhor que se pode fazer pela etnia e pela cultura cigana é dar-lhes os instrumentos para eles poderem sair da miséria. No fundo, não é muito mais complicado do que isto. Não é comemorar com falsas valorizações os exatos motivos que os impedem de se integrar. E quanto às regras sociais, elas serão ensinadas
pelas famílias em casa e pelos professores nas escolas e pelos auxiliares no recreio e nos corredores e pelos outros miúdos que brincam e estudam com eles e pelas pessoas que viajam com eles nos autocarros, numa palavra, pela sociedade, no seu colorido mais livre e mais plural e vivo e agitado e até paradoxal. Só duas coisas permanecem paradas: a morte e a esquerda. Até para a semana.